E pessoal, agora eu vou dizer um pouco o que eu não gosto. É, tipo, não sei se já aconteceram com vocês também, se já fizeram isso, né? Com alguns deficientes visuais aí, de perguntar como que eu sei as coisas, né? É, tipo, eu tenho uma cachorrinha, né? Daí, às vezes, o meu marido, ele dá as coisas pra ela, né? E, e eu vejo, daí eu falo, né? Ah, porque você deu dele, como você sabe, né? Mas isso vem de um monte de pessoas também, né? Até da minha família quando eu era pequena, em questão de roupa também, porque eu também sabia como as pessoas estavam com a minha roupa. E a gente tem ali o ouvido, né? Que a gente escuta, e também a gente meio que sabe quando a pessoa tá dando alguma coisa, né? Algum movimento a gente sente, né? E as questões da minha sopa. É porque quando eu ia procurar, não tava no lugar, né? E eu era, desde pequeno, muito organizada, já com as minhas coisas. E aí, às vezes, quando eu ia abraçar, né? A minha irmã, eu já sentia o tecido da roupa, né? Pelo tecido, pelo... Eu tenho roupas que eu gosto com desenho, né? E daí, às vezes, quando eu ia abraçar, eu já sentia, né? Que passava a mão assim nela, né? Quando eu ia abraçar, e já sentia, né? Daí eu dizia, essa roupa é minha, né? Então a gente tem, né, isso, o tato, o, os movimentos, a gente observa tudo assim, então a gente consegue perceber, né? Então isso, eu fico às vezes muito brava com essas coisas, né? Até por vozes também, né? Eu tenho duas tias que eram irmã da minha avó, né? Que elas são gêmeas. E daí perguntavam pra mim, né? Como que eu sabia diferenciar as vozes, né? É porque elas têm quase a voz parecida. Só que algum gesto, algumas coisas assim da fala não era, né? Tem uma que ela fala tudo mais ninha, assim, mais carinhosa. A outra, ela não é muito assim de falar muito com ninha, essas coisas assim, sabe? Muito de chamar mesmo de criança, assim. Ela sempre usa o vocabulário mais certo, né, de falar com as pessoas. Então, a risada, assim, também não é igual. Tem, né, ah, algumas coisas, assim, né, quem enxerga de certo, mas pra mim, eu sempre consegui diferenciar, né, as duas. Então, elas ficavam admiradas quando eu falava, não, às vezes elas até vinham falar as duas vezes assim, comigo, né, pra ver se eu digo, não, essa é a tal fulana, essa aqui não é, né? Daí elas ficavam admiradas, assim, né, comigo, como saber, né? Até trocavam, né? Fazia outras vozes, né? Pra mim, assim, né? É a mesma coisa a pessoa também colocar dedos, né? Você tá vendo porque daí eu falo que eu consigo ver alguma luminosidade, daí falo, né, já. Então você enxerga, eu digo, não é que eu enxergo. Algumas coisas ainda eu tenho a percepção, né? Daí fico meio assim que eu enxergo. Daí começar a fazer, então, que cor é essa? Porque como eu enxergo um pouquinho de cores, é que eu enxergo cores mais fortes, né? Um vermelho, um azul mais forte. Assim, né? Antes eu enxergava bem mais quando era pequena as cores, né? Mas com o tempo a gente vai perdendo, né? Aí elas faziam isso também, pegava um monte de coisa e ficava, né? Ou colocava o dedo, até criança, às vezes na escola também ficava assim comigo. E aí isso aí atrapalha muita gente, né? É ruim essas coisas de ficar fazendo isso com a gente, né? Essas coisas que eu não gosto, assim, sabe? Que, que é isso aqui, sabe? E fazer isso com a gente. Mas os que não, que
são videntes, né, que enxergam, eles gostam de fazer muito essas coisas pra testar a gente, né? Às vezes de tirar também as coisas dos lugares, né? E pra gente ficar. Eu aqui em casa, às vezes eu brigo por causa disso. Porque eu deixando coisa no lugar, depois alguém não tá, daí a gente fica se batendo, né, pra achar. E já aconteceu isso com vocês aí? Vocês gostam disso? Como vocês lidam? Eu já não. Nessas coisas assim, acaba com a minha paciência às vezes. Um beijão. Se gostou, deixa um like, compartilha. Zoom 2, botão. Flash, botão. Recentes. Parar. Pausar, botão.